Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: ser fiel até a morte. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 57. Ser fiel até a morte. No capítulo anterior, vimos algumas lições e advertências para os cristãos da época em que o Senhor escreveu a carta à igreja em Esmirna. Neste capítulo, daremos continuidade a essa carta. Inicialmente, veremos como surgiu e como era composta a igreja em Roma. Os cristãos dessa cidade eram os mais próximos do Império Romano. Uma vez que estamos abordando o período de sofrimento e perseguição da igreja, discorreremos sobre o trabalho de oposição à fé cristã de 4 imperadores romanos: Vespasiano, Domiciano, Nerva e Trajano. Além disso, perceberemos o impacto da pregação do Evangelho e do viver dos cristãos naquela época, que abalou as bases da sociedade romana. Por fim, veremos que ao receber o Evangelho, tornamos-nos pedras vivas para edificação, e nossa missão é continuar levando Cristo para as pessoas por meio das ferramentas atuais, como o Posso Orar por Você e o Avança Jovem. Como surgiu a Igreja em Roma? Houve um período da Igreja em Roma em que os cristãos se multiplicaram de forma extraordinária. Mas como essa igreja surgiu? Quem eram os irmãos romanos? Eram pessoas que estavam presentes no dia a dia de Pentecostes. Atos 2. Elas viram a descida do Espírito Santo e ouviram o Evangelho em sua própria língua materna. Versículos do 10 ao 11. Depois ouviram a pregação de Pedro. Muitas foram salvas e batizadas, dentre as quais estavam os romanos que residiam em Jerusalém. Alguns eram judeus, outros eram prosélitos, pessoas que naquele tempo não queriam mais seguir a religião pagã, pois viram que Deus é único, Criador dos céus e da terra, e se converteram ao Senhor. Provavelmente, esses convertidos voltaram para Roma e começaram a igreja naquela cidade. Paulo não teve participação nesse início. Ele escreveu aos irmãos romanos quando estava em Coríntio. Atos 18:1, na ocasião de sua segunda viagem missionária, antes de visitá-los. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Romanos capítulo 1, versículos do 7 ao 8. Nesse período, os irmãos de Roma estavam fortalecidos na fé. Na mesma ocasião, o apóstolo encontrou o casal Áquila e Priscila, que havia sido expulso de Roma pelo decreto de César. Não se sabe ao certo se no primeiro encontro com Paulo eles já eram cristãos. Contudo, no final da epístola aos Romanos, Paulo saúda Priscila e Áquila, seus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Atos capítulo 16, versículos do 4 ao 5. Nesses versículos vemos que a igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila e que ali vivia muitos irmãos preciosos, dos quais Paulo diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 7. Notemos, portanto, que alguns irmãos de Roma se tornaram apóstolos antes de Paulo. Provavelmente eram frutos daqueles que estavam presentes no dia de Pentecoste em Jerusalém. Paulo em Roma. Conforme vemos em Atos, Paulo dirigiu-se a Roma quando foi preso pelos judeus que decidiram armar uma cilada a fim de matá-lo no caminho para Jerusalém. Em virtude disso, ele foi enviado para Cesareia. Atos capítulo 23, versículos do 12 ao 24. E uma vez conhecida a má intenção dos judeus, Paulo apelou para César, pois como cidadão romano tinha o direito de ser julgado pelo imperador. Atos capítulo 25, versículos do 2 ao 3 e o 11.
Em Roma, ele teve liberdade de alugar uma casa onde recebia os irmãos e pregava o Evangelho. Atos capítulo 28, versículos 23 e 31. Paulo não perdia tempo, pregava a palavra, sendo oportuno ou não, e ainda aproveitava a visita dos irmãos para ajudá-lo na pregação. Essa postura do apóstolo é encorajadora. Portanto, devemos imitá-lo, levando a palavra de Deus às pessoas. Como resultado, muitos foram salvos, inclusive alguns da casa de César. Filipenses 4:22. Isso mostra que Paulo tinha ousadia para pregar a qualquer pessoa, independentemente da condição social, pois pregou o evangelho para Onésimo, um escravo fugitivo de Filemon, que provavelmente perambulava pelas ruas de Roma, e para os oficiais do imperador César Nero, cuja condição social e política era elevada. Paulo inclusive intercedeu a Filemon em favor de Onésimo. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Filemon, versículos do 10 ao 14. Paulo pregou o Evangelho para Onésimo, que se tornou um cooperador útil na obra do Senhor. Vemos, portanto, que a igreja em Roma era formada por um número significativo de judeus e por gentios de todas as camadas sociais, desde a casa imperial até os escravos. Isso evidencia o quanto os cristãos passaram a influenciar a vida na capital do Império Romano. Diante disso, para compreender a situação da igreja em Esmirna, é necessário entender o contexto histórico no qual ela estava inserida. Para contextualizar, falaremos acerca dos imperadores daquela época, a fim de entender o motivo por que essa igreja sofreu tanto, a razão pela qual o Império Romano tinha tanto ódio dos cristãos a ponto de persegui-lo por 300 anos.